Bom dia, Deus te abençoe, uma ótima segunda-feira para todos, em nome de Jesus. Este é o dia que o Senhor fez, nele nós vamos nos alegrar, aleluia. Que bom estar com você aqui mais uma vez, que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa com toda sorte de bênçãos, que essa semana que está começando seja uma semana próspera, uma semana com muita paz, com muita saúde, com a graça de Deus e com a presença do Espírito Santo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ler hoje Mateus capítulo 27, versículo 1. Enquanto você encontra aí a sua Bíblia, nós vamos orar nos preparando em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse privilégio que nós temos de ouvir a tua palavra, de nos alimentarmos com a tua palavra, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. Em nome de Jesus, abençoa cada um que está aqui, Senhor, com entendimento, com sabedoria, por meio do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, estamos começando mais uma semana. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém? O Senhor é bom. Glória a Deus por isso. Olha só, pessoal, nós vamos ler aqui hoje Mateus capítulo 27, verso de número 1, continuando a nossa leitura do Evangelho de Mateus. Nós estamos no penúltimo capítulo do Evangelho de Mateus. E nós vimos que Jesus foi levado à casa de Caifás, lá eles o condenaram, lá eles acharam motivo para justificar a sua condenação e a sua morte, amém? Tanto que lá alguém disse, ele é réu de morte, amém? Então, aqui no capítulo 27, verso 1, agora diz que ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus. Então aquela reunião na casa de Caifás foi até o amanhecer quase, amém? Para o matarem. Então eles entram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando, veja, ele já havia sido cuspido, bateram nele, zombaram dele, amém? Diz então que amarrando, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Quem que é o governador Pilatos? É o governador romano. Por quê? Porque os judeus eles não tinham autoridade para aplicar a pena capital. Então eles precisavam da anuência do governador de Roma. Então eles levam Jesus até o governador e, claro, levam até Jesus com motivo, amém? Com motivo da culpa, né? Da sua condenação, da sua posterior morte. Então diz aqui a palavra ainda que ela interrompe essa narrativa aqui em Mateus capítulo 27, e então ele fala do suicídio de Judas. Então veja, que nós vamos ler rapidamente esse trecho, que diz assim, então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, preste bem atenção, porque as palavras no grego para remorso e para arrependimento são verdadeiras, são diferentes, não são a mesma palavra. Então, remorso é um medo da consequência. O remorso é um sentimento de culpa, não de arrependimento. Então, Judas ele foi tomado por esse sentimento. Amém? O único sentimento que nós temos que ter é aquele sentimento de arrependimento, que é quando nós pecamos, nós cometemos um pecado, então eu tenho que me arrepender e não ter remorso, com medo ou com preocupação, com sentimento de culpa, mas com remorso, com arrependimento verdadeiro, desculpe. Lá no nosso coração, onde eu agora quero mudar, quero tomar uma decisão diferente, quero seguir um caminho diferente. E aqui a palavra é clara, porque no grego são palavras diferentes, remorso e arrependimento. Judas não teve arrependimento, ele teve remorso. Devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram, não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Veja bem, eles que combinaram tudo, amém? E eles agora acham que porque eles estão fazendo isso, eles não têm culpa com sangue, amém? E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta. Tomaram as 30 moedas de prata,
o preço que foi estimado, aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, como ordenou, aqui diz a palavra, como ordenou o Senhor. Esse texto que você deram pelo campo do oleiro, assim como ordenou o Senhor, você vai encontrar lá em Zacarias, no capítulo 11, no verso 12. Amém? Exatamente a palavra profética se cumprindo. Voltando aqui à prisão de Jesus, ou a ida de Jesus até o governador Pilatos, Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu, rei dos judeus? Responderam-lhe: Tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Continua na mesma postura que nós vimos no sábado. Amém? Como aquela ovelha muda, aceitando aquilo ali como propósito de Deus, entendendo que Deus tinha um propósito em tudo, ou melhor, né, cumprindo o seu propósito de pagar os nossos pecados, pagar o preço pelos nossos pecados para a cruz. Amém? Ir para a cruz. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouve quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador, porque ele não estava se defendendo. Amém? Porque ele queria cumprir aquele propósito. Foi para isso que ele veio. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinha eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregue ou tinham entregado. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, olha que interessante isso que Mateus coloca aqui, que a mulher do governador Pilatos mandou dizer para ele, amém? Mandou alguém levar um recado até ele: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhe o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos. Pilatos possivelmente havia escutado aquilo que... havia percebido que era por inveja, havia também escutado aquilo que a sua esposa tinha dito, e ele diz: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Todos, seja crucificado, responderam todos. Que mal ele fez? Perguntou Pilatos, porém cada vez mais clamavam: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. Amém? Então ele diz: a responsabilidade do sangue dele é de vocês. Não que ele não tivesse como autoridade, claro que ele tinha. Amém? E o povo todo respondeu. Olha o que o povo responde: caia sobre nós o seu sangue, sobre nossos filhos. Sabe o que eles estão dizendo? Caia sobre nós e sobre as nossas gerações o sangue dele. Amém? Então, Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Amém? E aqui nós vemos esse final dessa primeira parte. Aqui, quando, então, no primeiro momento, Jesus foi preso lá no Getsêmani. Amém? Onde Judas indicou Jesus foi preso no Getsêmani, onde Judas indicou com um beijo. Ele foi levado para a casa de Caifás, amém? Que era o sumo sacerdote naquele ano, e ali havia reunido os sacerdotes, fariseus, o sinédrio estava reunido ali. E ali eles procuram uma testemunha para ter base para acusar Jesus, não encontram até que alguém aparece, e quando Jesus faz a declaração de que o veriam assentado à direita do Todo-Poderoso e ele vindo sobre as nuvens, então eles dizem: blasfemou, amém? É réu de morte. E a partir desse momento, eles então começam a bater em Jesus, começam a cuspir em Jesus, a zombar de Jesus, o amarram e levam até o governador Pilatos. E aqui nós vemos esta passagem do governador Pilatos, então, onde ele recebe Jesus, mas ele não vê em Jesus, né, nenhuma culpa, percebe que é por inveja que eles estão entregando Jesus. Essa narrativa ela é interrompida
pelo suicídio de Judas, porque Judas, ele, após ver que Jesus vai ser condenado, ele sente remorso, amém? Não arrependimento. No grego são palavras diferentes, amém? E como palavras diferentes, elas têm significados diferentes também, amém? O pecado que é perdoado é o pecado que vem pelo arrependimento, não pelo remorso, amém? E então volta a narrativa sobre o governador Pilatos, aonde ele busca de alguma maneira ali tentar tirar Jesus daquela situação. Isso não significa, não se engane, que Pilatos fosse um bom homem, de maneira nenhuma, amém? Tanto que ele é conivente com tudo que está sendo feito. Ele recebe um recado da sua esposa também, que ela teve um sonho, onde ela via ele sofrendo muito por causa de Jesus. Então, no final, Jesus vendo, ou melhor, Pilatos vendo que ali um tumulto estava sendo gerado, aquela multidão estava começando a criar um tumulto que ia ser difícil de segurar, e eles ali tinham muito problema com Roma a esse respeito, porque esses tumultos geravam uma má impressão para Roma e, por consequência, para o governador que estava ali, né, gerenciando aquilo. Então, ele ordena que Jesus seja crucificado. Ele lava as mãos como se isso bastasse, diz que ele não tem culpa da condenação daquele homem justo, ele mesmo declara, amém? Então nós veja, é muito importante essa declaração dele, porque como Jesus, e nós sabemos que Jesus não tinha pecado, o próprio governador, amém? Diz aqui no texto, no versículo... no versículo 24, amém? O próprio governador, que é a autoridade legal de exercer a lei, diz: estou inocente do sangue deste justo, amém? Ele está inocente do sangue dele, fique o caso convosco. Então ele não encontra. Então isso mostra que Jesus, ele não tinha culpa, ele não tinha pecado, ele era santo, amém? Não havia uma base, porque ele veio para morrer na cruz, no meu e no teu lugar, para nos salvar. Ele continua nesse propósito, amém? Ele continua nesse propósito, continua sendo zombado, apanhando, continua sofrendo, e agora ele é entregue para ser crucificado, amém? No meu e no teu lugar. Nós não podemos esquecer disso nunca, desse amor do Pai, esse amor de Jesus. Diz a palavra, nós já lemos, né, que ele nos amou até o fim. Ele não para no caminho, ele não nos abandona no caminho, ele nos ama até o fim para nos livrar da condenação do inferno, amém, da morte eterna, em nome de Jesus, para nos livrar da punição, da ira de Deus, amém, da justiça de Deus, porque Deus é amor, mas ele também é justiça. Ele não vai tratar o justo como injusto e o injusto como justo. E nós só somos justos por meio de Jesus Cristo, pela justiça de Jesus Cristo. Então nós precisamos receber Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, nos arrepender dos nossos pecados, converter os nossos caminhos, em nome de Jesus. Amém? E então nós vamos ter a vida eterna através de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Quero te convidar a orar comigo nesta segunda-feira que está começando, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por esta palavra. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento, compreensão em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor nos abençoe com toda sorte de bênçãos. Pai, nós queremos viver para Ti, nós entregamos a nossa vida para o Senhor, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui, Senhor, que quer renovar a sua aliança com o Senhor, em nome de Jesus, declare agora que você se arrepende dos teus pecados. Peça perdão a Deus em nome de Jesus Cristo e declare que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio em carne, que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia e que voltará, Ele é o teu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Que o Senhor abençoe a tua casa, abençoe a tua família, abençoe essa semana que está começando, abençoe o teu trabalho, que o Senhor abençoe toda a obra das tuas mãos para que prospere, aonde você colocar a planta dos teus pés, prospere, que o Senhor traga sobre a tua vida sabedoria do alto, discernimento,
em nome de Jesus. Que o Senhor traga uma capacitação do alto também, em nome de Jesus. Que você possa, pelo seu Espírito, Deus possa te abençoar em tudo aquilo que você fizer nesse dia. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Não esqueça, ande na palavra do Senhor. Caminhe na palavra do Senhor, porque quem anda na palavra do Senhor, esse é o que ama Jesus. Amém? Não esqueça, por gentileza, de dar like. Não esqueça de compartilhar com quem você ama. E não esqueça de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos eles em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço para todos.